Compartilhar. Boa noite, meus irmãos e amigos, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui pelo Facebook falando com vocês, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Coisa boa, grande privilégio é esse que temos de estarmos na presença do Senhor, de glorificá-lo, de engrandecê-lo. Nesta noite eu gostaria de convidá-los a juntos, daqui a pouco, meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor sobre um fato muito interessante que aconteceu com a nação de Israel na época do rei Davi. Mas gostaria de avisar a todos os irmãos, amigos, que a partir de amanhã a cidade de Anápolis volta ao estágio que estava antes. Então nós teremos a partir de terça-feira o nosso culto de oração presencial na igreja a partir das 19h30. E quinta-feira o culto de cura, quinta de cura, na direção da pastora Lucivânia. E domingo às 9h a nossa escola bíblica dominical. E à noite às 19h a nossa Santa Ceia no próximo dia 21, se o Senhor assim nos permitir. Então, a partir de amanhã, Anápolis já não estará mais em lockdown, graças a Deus por isso. E contamos com a participação de todos os irmãos e continuaremos com as nossas transmissões a partir da igreja, tanto na quinta-feira a partir das 19h45, como no domingo a partir das 19h, nossas transmissões online através do Facebook e através também do nosso canal do YouTube. Vocês são nossos convidados a participarem conosco nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, nesses dias em que as UTIs estão lotadas, muitas pessoas sofrendo com essa peste terrível que tem assolado o mundo, em especial o Brasil, nesses dias. É tempo de nós continuarmos buscando ao Senhor, termos os devidos cuidados, com o uso de máscara, com a higienização das mãos, lavando sempre as mãos, usando álcool gel, procurando evitar aglomerações, mas acima de tudo, não deposite a sua confiança nisso, deposite a sua confiança no Senhor. É Ele que te livra, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te abençoa grandemente nesses dias. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar grandemente. Gostaria de ouvir a minha esposa dar uma saudação a todos vocês agora, no início dessa live. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui, né? Para juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. E antes do meu esposo começar, eu queria ler um versículo que está no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está dizendo:
Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Aquele que não conhece a Deus, aquele que não vive os princípios da palavra de Deus. Então não anda no conselho desses. Anda no conselho daquele que serve ao Senhor, daquele que anda nos princípios da palavra. E que o seu prazer, querido, esteja na lei do Senhor. E nela você deve meditar de dia e de noite. Que o primeiro pensamento do seu dia seja no Senhor. Que ao dormir o seu pensamento esteja nele. A sua confiança esteja nele. Às vezes nós queremos nos desesperar. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Medita na palavra. Quando você estiver aflito, desesperado, achando que sua vida talvez nem tenha solução, não sei o que você está vivendo, pega a palavra, medita nela. Às vezes nós damos muita ênfase aos noticiários. Eles são reais, sim, mas medita na palavra. Pega a palavra, que ela seja sua bússola, para te guiar todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Que assim seja mesmo, né? Nós não andarmos segundo o curso desse mundo, pelas más notícias que ouvimos constantemente. A nossa esperança vem do Senhor, nosso Deus. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês um acontecimento que aconteceu em Israel na época do rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, uma referência. E alguns acontecimentos com Davi são muito interessantes e hoje nós vamos ver um que está registrado em 2 capítulos da Bíblia. Está em 1 Crônicas, capítulo 21, e também está em 2 Samuel, capítulo 24. Deus foi dando grandes vitórias a Davi. O exército de Davi conquistou todos os seus inimigos. Todos pagavam tributos a Israel. Israel era uma potência naquela época, na época de Davi, na época de Salomão. E é interessante, irmãos, nós temos de ter muito cuidado. Muito cuidado com o sucesso. Muito cuidado. Já diz o apóstolo Luiz Hermínio que o sucesso é muito mais perigoso que o fracasso. Israel estava no auge, militarmente, economicamente. Davi como rei, e Israel se tornou uma grande nação, poderosa. Mas aí que está o perigo do sucesso. É quando nós deixamos de acreditar o nosso sucesso, as nossas vitórias ao Senhor nosso Deus. E começamos a achar, começamos a pensar que eles acontecem por causa da nossa capacidade, por causa da nossa experiência, por causa da nossa inteligência, por causa da nossa força. E vamos ver o texto, esses 2 textos. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 1, diz o seguinte: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Já o texto de 2 Samuel, capítulo 24, diz assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ora, você pergunta: pastor, mas esses textos são contraditórios?
como é que em 1 Crônicas 21 fala que Satanás incitou Davi e em 2 Samuel 24 fala que Deus, que estava irado com Israel, né, induziu Davi a levantar o censo. Claro que se nós formos fazer uma análise, né, um termo teológico que chama exegese, irmos e cavarmos fundo para entendermos, esses dois textos não são contraditórios, mas são complementares. Deus estava irado contra Israel. Não nos fala por quê, mas presume, se nós entendemos pelo contexto que Israel, por causa das suas grandes vitórias, por causa do seu poderio econômico, começou a achar, aí entra a questão da soberba, da arrogância, né? Achar que tudo aquilo tinha acontecido por causa da sua capacidade, da sua força. E certamente eles ficaram ensoberbecidos, ficaram orgulhosos e esqueceram-se de depender do Senhor. Esqueceram que todo aquele sucesso vinha do Senhor. Não era porque eles eram melhores do que os outros, não. É porque o Senhor era com eles. Isso fez completamente toda a diferença. Então o Senhor estava decepcionado, estava irado com Israel. E diz-nos o texto de 2 Samuel 24 que o Senhor, né? Mas como assim? Em 1 Crônicas 21 diz que Satanás, claro que o Senhor permitiu que Satanás fosse e incitasse Davi a levantar um censo em Israel. Mas alguém pode perguntar, mas levantar um censo, muitas vezes nós sabemos que no Pentateuco, em Números e em Deuteronômio, Deus manda que Moisés levante o censo por 2 vezes em Israel. Então, o censo em si não é o pecado. O pecado estava em que Davi quis, a motivação que levou Davi a mandar realizar aquele censo. A motivação de Davi era a sua autoconfiança no seu grande e poderoso exército. Nós vamos ver depois, seguindo o texto, que quando Joabe faz o levantamento, Israel estava com quase 1,5 milhão de soldados. Então era um exército poderoso, forte. Só que Deus se desagradou profundamente com essa atitude arrogante de Israel e de Davi. E quando Joabe chega e dá o relatório do censo a Davi, diz-nos o texto que o coração de Davi pesou. Por quê? Porque Davi tinha o Espírito de Deus. Você se lembra no Salmo 51, onde Davi diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele tinha o Espírito de Deus e o Espírito Santo certamente o levou a ver a grandeza do erro que ele havia cometido. E ele imediatamente cai em si e se arrepende. Mas, irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. A palavra do Senhor nos diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Agora, Davi estava pedindo perdão, mas havia a consequência do seu pecado. E o texto nos diz que Deus manda o profeta Gade, que era um profeta em Israel. E ele chega para Davi e fala: Davi, Deus manda te apresentar 3 opções. Escolhe qual das 3 você quer. Um tempo de fome, o texto nos diz 7 anos de fome, haja em Israel. Ou então que por 3 meses os
teus inimigos te persigam, te oprimam, e você fuja dos seus inimigos. Será um tempo. Ou a terceira opção, que você caia nas mãos do Senhor. Isto é, Deus vai mandar uma peste sobre Israel. Diz-nos o texto que Davi ficou muito angustiado com aquelas opções. E Gade falou: decida o que você decidir que eu tenho que falar para quem me enviou. E Davi fala: dura coisa é cair nas mãos dos homens. Prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. E lendo a continuação do texto, vemos que o Senhor enviou uma peste sobre Israel. E naqueles dias morreram 70.000 pessoas. Irmãos, 70.000 pessoas para uma nação do tamanho de Israel, naquela época, se nós trazermos para a realidade do Brasil hoje, seria como se fosse aproximadamente de 10 a 15 milhões de pessoas. Muito pior do que está acontecendo com a Covid-19, que já estamos próximos, mas ainda não alcançamos 300.000 mortos. Para a nação de Israel era algo assim, de uma grandeza muito maior do que o que está acontecendo conosco aqui. E quem enviou aquela peste? Diz-nos o texto que foi o Senhor. Alguém poderia perguntar: quem enviou essa pandemia sobre o mundo, em especial sobre o Brasil, que está sendo hoje o país mais afligido por ela no mundo? Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi o Senhor nosso Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado do mundo, o pecado do Brasil, por causa do nosso pecado como povo de Deus. Isso nos faz lembrar daquele texto que está sendo muito difundido hoje, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão faz lá a apresentação e a inauguração do templo, e o Senhor aparece a Salomão e fala essa palavra que está lá no texto de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que o povo de Deus tem de fazer? Primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Diz-nos o texto: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que o Senhor faz. Então eu creio que essa pandemia é consequência do pecado da humanidade, do pecado nosso como Brasil e do pecado nosso também como povo de Deus. Quantas vezes nós poderíamos fazer uma analogia, onde nós nos orgulhamos que já somos tantos milhões. Quantas vezes nós queremos a estatística? Não, já somos 30%, já somos mais de 60 milhões de pessoas. Mas não adianta ser 60 milhões de pessoas se não estivermos na presença de Deus, se não estivermos na dependência do Senhor, se não estivermos humildes buscando a face do Senhor, e achar que o nosso crescimento se deve à nossa capacidade, às nossas palavras, aos nossos belos templos, aos nossos grupos de louvor tão bonitos. Nós temos de voltar e sabermos que nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor. O pecado do orgulho que foi a causa daquela peste em Israel, quem sabe não é esse uma das causas dessa pandemia terrível que nos assola. Continuando o texto, o anjo do Senhor foi para destruir Jerusalém. Diz-nos o texto que ele estava com a espada desembainhada, só que o Senhor se arrependeu, diz o texto.
e mandou o anjo parar. Ele parou em um local chamado, lá nos arredores de Jerusalém, na eira de Araúna, onde posteriormente Salomão edificou o templo. E Davi viu o anjo no alto entre o céu e a terra, com a espada desembainhada nas mãos. E o profeta falou: Davi, vai lá, ergue um altar ao Senhor, sacrifica ao Senhor, para que a ira do Senhor passe sobre Jerusalém e sobre Israel. E o texto nos diz que Davi chegou quando Araúna viu Davi, se prostrou diante de Davi, perguntou o que Davi tinha ido fazer lá. Davi falou: vim aqui comprar essa eira e aqui edificar um altar ao Senhor, para que a ira do Senhor passe sobre Israel. Araúna, mais do que depressa, falou: não, eis aqui os bois, eis aqui a lenha, eu dou isso de oferta ao Senhor para que você possa sacrificar. Davi falou: não, de maneira nenhuma. Eu vou te pagar o preço devido, porque eu jamais oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. E nós estamos vivendo um tempo em que muitos querem oferecer um sacrifício ao Senhor que não lhe custe nada. Eles não querem orar, não querem buscar ao Senhor. Nós oramos todos os dias na nossa igreja às 6 da manhã. É um grupo pequeno que participa dessa oração. Infelizmente, são poucos os que querem pagar o preço do sacrifício. Mas Davi não aceitou. Ele se propôs a fazer aquilo, mas jamais oferecer ao Senhor algo que não lhe custasse nada. E você? Como você tem vivido? Você depende dos seus próprios sacrifícios ou do sacrifício dos outros? Ou você é daquele que fala: vocês oram por mim, 6 horas por mim? Você depende da oração do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do grupo de oração da sua igreja? Como é? Ou você próprio ora pela sua casa, pela sua família? Você tem oferecido ao Senhor um sacrifício que não lhe custa nada, dependendo do sacrifício alheio, ou você próprio tem feito o seu? Davi nos dá esse exemplo de que não aceitou de maneira nenhuma aquele sacrifício, fazer aquele sacrifício de graça, não, pagou o preço. E diz-nos o texto que quando Davi faz ali o sacrifício sobre aquele altar, o Senhor enviou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E a ira do Senhor passou e acabou aquela peste sobre a nação de Israel. É necessário, irmãos, que nós edifiquemos o altar da nossa vida, o altar da nossa casa, e ofereçamos o sacrifício. Mas que sacrifício é esse? A nossa própria vida. Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que sacrifício é esse? É a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo, como templo do Senhor. E esse fogo que caiu do céu é o Espírito de Deus que vem sobre nós e nos enche e nos faz transbordar e faz de nós testemunhas vivas do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, assim como Ele fez cessar aquela peste lá em Israel. Se nós, como povo de Deus, nos colocarmos na presença do Senhor e clamarmos pela misericórdia do Senhor e colocarmos a nossa vida como sacrifício vivo e agradável, diz lá em Romanos capítulo 12.
certamente o mesmo Deus de Israel poderá mudar essa circunstância terrível que estamos vivendo e fazer cessar essa peste terrível chamado Covid-19, coronavírus. O nosso Deus é poderoso para fazer isso, meus queridos. Poderoso para fazer cessar, assim como Ele fez cessar a peste em Israel. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia das pessoas que estão nos hospitais, entubadas, mesmo aqueles que não estão nessa situação. Que o Senhor tenha misericórdia. Ele tem poder para fazer cessar essa peste terrível. Mas está em nós, como povo do Senhor, de nos arrependermos e nos prostrarmos e nos humilharmos diante do Senhor, assim como Davi fez. O Senhor pode cessar essa peste. E que a misericórdia do Senhor nos alcance nesse dia. Nos alcance nesses dias. Que a bondade do Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família. Alcance todos vocês que estão nos assistindo agora online ou que nos assistirão posteriormente. Que o Senhor possa te abençoar grande e poderosamente. Nesse momento nós vamos orar. Pai, o que você estiver fazendo agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar com a pastora Lucilvânia agora em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, é tempo de arrependimento. Nós nos arrependemos, Senhor, do nosso pecado. De tudo aquilo, Pai, que às vezes tem nos distanciado do Senhor. Daquilo que às vezes nós temos priorizado na nossa vida, que não seja o primeiro lugar, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração arrependido, um coração, Pai, submisso à Tua vontade. Um coração, Pai, totalmente rendido aos Teus pés. Nos dê, Senhor, esse coração, Pai. Sonda neste momento nosso coração. Aleluia. Vê se há em nós algum caminho mau. Glória a Deus. Sonda, Pai, o nosso coração. Aleluia. Sonda os lugares da nossa alma, Pai, aonde só o Senhor pode ir, aonde talvez nem nós sabemos. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos nos curvar diante do Senhor, que nós venhamos nos arrepender e que o nosso coração volte para o Senhor, Pai, que os nossos olhos voltem para Ti, que o Teu povo volte para Ti, Senhor, em arrependimento, em submissão a Ti, Pai. Que nós venhamos colocar em primeiro lugar o Senhor, Aleluia. em primeiro lugar o Teu reino, para que a Tua vontade, Pai, prevaleça na nossa vida, não simplesmente aquilo que nós queremos. Pai, em nome de Jesus, faz de nós, Pai, verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Queremos Te adorar, Senhor, como nunca Te adoramos. Aleluia. Queremos voltar nossos olhos para Ti, Jesus. Glória. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Aleluia. A nossa confiança está no Senhor, Pai. E nós nos submetemos à Tua vontade, Pai. Aleluia. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós queremos neste momento, Pai, nos curvar diante de Ti e dizer que o Senhor é o primeiro da nossa vida. Que o Senhor seja o primeiro, Pai, da nossa casa. Que o Senhor seja o primeiro pensamento do nosso dia. Aleluia. Que os nossos olhos estejam no Senhor. E que nós possamos confiar em Ti, Jesus.
e saber que é do Senhor que vem todas as coisas. Pai, o Senhor visita também todos esses que estão nos assistindo. Nós colocamos diante do Senhor cada família aqui representada, Pai. Aqueles que estão neste momento enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão abatidos, aqueles que perderam, Pai, seus entes queridos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que perderam até a fé. Pai, o Senhor alcance esses agora, Jesus. Eu coloco esses diante do Senhor agora. E nós clamamos agora por essas pessoas. Aqueles que se esfriaram, ó Deus. Aqueles que perderam o primeiro amor. Aqueles que não têm ânimo mais para te buscar. Pai, em nome de Jesus, alcance essas pessoas agora. Que elas possam sentir agora o toque poderoso do Senhor. O toque curador do Senhor, Pai. Que o Senhor alcance eles neste momento. Que eles possam sentir o refrigério do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Venha guardar a mente e o coração dos teus filhos. Glória a Deus. Que a confiança deles estejam em Ti, Jesus. E que nada, Senhor, venha nos roubar da Tua presença. Aleluia. Nada, Senhor. Nada. Em nome de Jesus. Que a Tua paz, que a Tua alegria seja sobre cada um neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom que você está conosco, participando dessa live. Se o Senhor nos permitir, a partir de quinta-feira agora, às 19h45, já estaremos de regresso com as transmissões do culto. Quinta-feira agora é a quinta de cura, vivendo a promessa. Terça oração. Que o Senhor esteja conosco. Tá? Terça nós temos oração, mas nós não transmitimos a oração. Então, é só para os que estão aqui mesmo. Então, você que está nos assistindo, quinta-feira, às 19h45. E no próximo domingo, daqui uma semana, às 19 horas, novamente transmitindo nosso culto de Santa Ceia. Esteja conosco. Tá? Esteja conosco. É uma alegria tê-los conosco. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Tá? Se você deseja um conselho, uma palavra, entre em contato conosco, comigo, com a pastora Lucivane. Será um prazer responder. Será um prazer estar, mesmo se não puder presencialmente, falar com você, orar por você e abençoar a sua vida. Tá? Que o Senhor possa te dar uma semana de bênção, uma semana de paz. Confia no Senhor. Saiba que, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. O Senhor guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Cada um de nós. E concluindo essa live com a bênção apostólica, ensinada e ministrada pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 13:3. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com a sua casa, hoje e sempre. Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Que o Senhor possa te abençoar grande e poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço aqui para as nossas ovelhas que estão aí, que estão mandando aí, falando aí, amém. Um abração para todos vocês, viu?
e para todos nossos amigos aí que estão nos assistindo. Deus abençoe. Amém. Que Deus os abençoe. Um grande e forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.